E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma das minhas experiências com Deus. Na verdade, eu nem sei se eu posso chamar de experiência, porque foi um fato, na verdade, ocorrido com o Espírito Santo e que eu quero deixar registrado aqui também no meu canal, já que é um canal que fala de experiências com Deus. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Vem comigo! Oi pessoal, eu sou a Paula, se você já faz parte desse canal, muito obrigada pelo seu carinho e sua audiência. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Então vamos aos fatos. O que aconteceu foi que na semana passada, em meio à minha rotina normal ali da semana, nós tivemos o nosso dia, viemos para o nosso quarto para nos deitarmos. E como vocês já sabem, aqui também eu durmo com o meu bebê na cama. Eu coloquei ele para dormir e tudo normal. No meio da noite, eu ouvi uma voz. Mas, peraí. Lá vem ela falar de novo, voz, ouviu uma voz. Não, dessa vez foi diferente. Algumas semanas atrás, eu postei um vídeo aqui que fala sobre a voz do Espírito Santo, como ouvir a voz de Deus. E eu mencionei algumas coisas nesse vídeo, mas eu falei muito da voz do Espírito Santo, a voz de Deus, a voz interna, a voz que a gente escuta no nosso coração. Eu falei sobre a voz da nossa alma, mas a voz que eu quero falar hoje, a voz de Deus que eu quero falar hoje, desse fato que aconteceu em específico, é a voz mesmo, voz audível. Eu realmente ouvi uma voz em questão de som. Eu ouvi um som. E o que eu ouvi foi o meu nome. Eu estava dormindo e de repente eu ouvi Paula. Imediatamente os meus olhos se abriram e eu olhei para o lado. Eu vi que o meu esposo estava dormindo e eu não vi o meu bebê. Nos pés da minha cama, eu faço uma pilha de cobertas, de travesseiros, para que ele não role caso ele se mexe bastante durante a noite. Então, para que ele não caia, a gente faz essa pilha de travesseiros. Só que o que acontece é o seguinte, ele estava, eu não sei se isso existe, mas ele estava dormindo com os olhos abertos. Eu acredito que uma espécie de sonambulismo, alguma coisa do tipo. Mas ele estava ali com os olhinhos abertos, mas eu entendi que ele estava dormindo e ele estava sentado assim nos pés da cama, estava no vão entre as cobertas e as minhas pernas. Então as minhas pernas estavam aqui, as cobertas estavam aqui e o meu bebê estava nesse meio. E ele estava sentado quase caindo da cama. E a minha cama é uma cama box, é uma cama super alta. Claro que imediatamente eu peguei ele, coloquei ele para dormir novamente e tudo bem, foi isso que aconteceu, tá? Mas e aí, qual é a moral da história? Por que você tá fazendo um vídeo para vir me contar que o seu bebê estava dormindo, acordou e de repente você ouviu uma voz? Exatamente isso. Eu acredito, no outro dia, quando eu compartilhei essa história com meu esposo, eu consegui enxergar que quem me chamou foi o Espírito Santo, foi Deus. E eu sei também que muita gente vai falar, ah, lá vem a louca e bitolada que fica ouvindo a voz de Deus. Não, gente, é assim que funciona. Deus realmente fala conosco a hora que Ele quiser falar. Quando o nosso coração é quebrantado, quando nós caminhamos com Ele, quando nós temos uma disciplina e uma rotina de tentar sempre estar com Deus, Ele me chamou porque eu estava dormindo. Eu já estava num sono profundo, isso já eram acho que 3 ou 4 horas da manhã. Eu nunca iria acordar, talvez só quando ele caísse da cama ou batesse as costinhas ou a cabeça, Deus me livre, mais alguma coisa do tipo. Mas o Espírito Santo ouviu, me chamou pelo nome, porque o Diego estava dormindo, não foi ele. E aí você pode falar, ah, mas é coisa da sua cabeça. Como coisa da minha cabeça? Eu estava dormindo, não era coisa da minha cabeça. O Espírito Santo de Deus me chamou e me avisou que ele iria cair ou que iria acontecer alguma coisa. Então eu rapidamente peguei ele e as coisas se resolveram. E essa é a moral da história, é você levar uma vida com Deus para que Deus ande com você o tempo todo, as 24 horas do seu dia. Quando você está acordado, quando você está dormindo, quando você está fazendo alguma coisa, o tempo inteiro você está conectada com Ele. E Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso que Ele nos ensina, Ele nos disciplina e Ele também às vezes nos avisa de um potencial eminente perigo. Talvez eu exagerei um pouco aqui, mas é verdade isso. De repente você tá dirigindo com o seu carro e ele fala, não entra nessa rua, ou vire pra esquerda, ou vire pra direita. E às vezes a gente fica pensando que aquilo é coisa da nossa cabeça.
não é voz da nossa cabeça. Fique ligado, gente, o Espírito Santo tá sempre falando com você. O Espírito Santo tá sempre te mandando sinais, mas às vezes a nossa correria, a nossa agitação, o nosso coração sempre turbulento, sempre com coisas, a gente não para pra prestar atenção. É lógico que nessa situação eu estava dormindo, então eu não estava fazendo outra coisa, mas eu poderia ter ficado com preguiça e ter pensado, isso é um sonho, volto a dormir, cubro a minha cabeça. Mas não, eu ouvi a voz e na mesma hora eu falei, opa, alguma coisa tá estranho aqui. E quando eu fui olhar, ele não tava do meu lado. E se eu viro e só cubro a cabeça e, e acontece o pior? Então, nós precisamos estar ligados, antenados, o coração quebrantado, sabe? Sempre se humilhar, sempre estar com Deus, sempre dizendo, sabe, Deus, eu não sou nada sem o Senhor aqui, me ajuda e me protege. E por incrível que pareça, toda noite eu oro e peço para que Deus proteja os sonos e os sonhos do meu bebê. Então eu sempre entrego ele ali, eu consagro ele, e eu tenho certeza absoluta que foi Deus que livrou ele de um tombo, de um acidente, de uma coisa pequena ou quem sabe uma coisa mais grave. E é isso que Deus vai fazer com você. Se você caminhar com Ele, se você estiver sensível a ouvir a sua voz, às 24 horas do seu dia, Deus estará com você, te livrando, te guardando, protegendo, abençoando, te orientando e mostrando que caminho você deve seguir. Então, fica ligado e não deixe nem que as preocupações, nem que o dia a dia, nem que a correria ou o estresse consumam a voz do seu Senhor. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que você tenha gostado e que de alguma forma esse vídeo tenha feito algum sentido para vocês. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.